Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Launecast. E hoje nós iremos falar com Daniel Fadi e Denilson Nascimento, dois grandes empresários, amigos, homens de sucesso, que eu tenho uma grande consideração e também tenho como duas grandes inspirações em minha vida, em meus negócios, o que eu penso em empreender. Sempre vou lá, dou uma pesquisada nos dois, dou uma olhada e vejo o que eles estão fazendo, porque sempre estão em um projeto de sucesso. Hoje nós iremos conversar com eles e com certeza você vai tirar muitos ensinamentos de tudo que eles vão falar aqui. Primeiro eu vou começar aqui com o Daniel Fadi. Nós iremos falar um pouquinho sobre a trajetória dele, em tudo que ele fez para chegar onde está. É um homem de sucesso que já está no mercado há 15 anos e a sua história já começou há muitos anos atrás na área da construção. Daniel, como tudo se iniciou e quais foram os primeiros passos que você deu para chegar hoje onde você está? Na verdade, eu sou formado em publicidade e propaganda, nada a ver com construção civil, onde a gente atua hoje, né? Já tem 15 anos. Então, eu já fui estagiário e analista de marketing da Vivo, certo? E depois que eu me formei, eu passei quase 3 anos lá e eu pedi para sair e fui embora para o Canadá, fazer intercâmbio. E chegando lá, eu precisava trabalhar para me manter, até porque lá tudo é em dólar, né? Então o dólar é puxado. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite, certo? E aí o que é engraçado é que quando eu saí daqui do Brasil para aventurar lá, meus 20 e poucos anos, eu saí dizendo que eu ia trabalhar com qualquer coisa, menos com construção civil. Então eu cheguei num sábado já estava trabalhando com construção civil. E já cheguei trabalhando na construção civil. Deus abriu portas exatamente nessa área que eu tinha um preconceito, certo? Então, no sábado, no dia que eu cheguei, Deus já abriu uma oportunidade para mim lá. Na segunda-feira eu comprei meus materiais, na terça-feira eu comecei a trabalhar. E quase um ano que eu passei lá, estudava à noite, trabalhava de dia, eu trabalhei até o último dia que eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, certo? Uma mente completamente diferente. Aí eu fui e comecei com construção civil, comprando terreno para construir casa e vender. E a gente já fez aí dezenas e dezenas de casas até hoje. Tu considera que para se tornar um homem de sucesso, hoje um empresário, um empreendedor, é necessário quebrar tabus, quebrar preconceitos e às vezes até mesmo esquecer o que as pessoas falam ao seu redor em certo momento para chegar em algum lugar? Com certeza. A opinião dos outros, a gente precisa ter a maturidade e sabedoria de entender que aquilo não nos define. Então, quanto mais cedo a gente consegue ter esse discernimento, mais cedo a gente consegue chegar no sucesso, certo? Então, a opinião das pessoas a gente tem que filtrar, né? A gente tem que reter o que é bom das pessoas, certo? Todo mundo tem virtudes e tem defeitos. Você tem que ter a sabedoria de entender o que você consegue filtrar e permitir que aquela pessoa some com você, inclusive na própria crítica, né? Então, isso aí te define se você é uma pessoa soberba ou orgulhosa ou não, certo? Então, por mais que muitas vezes as pessoas não gostem de ser criticados, mas até aquelas pessoas que te criticam, elas estão te abençoando. Porque se você tiver a sabedoria e discernimento para entender o que aquela crítica vai impactar na tua vida, aí sim você é um dos caminhos que você vai conseguir o tão sonhado sucesso. Daniel, obrigado. Agora vou conversar um pouquinho aqui com o Nascimento. São duas histórias que eu considero rica de ensinamentos, a história de vocês dois. Daniel saiu daqui do Brasil, foi para o Canadá, construiu sua história lá, aprendeu muita coisa. Nascimento também precisou abrir mão de algumas coisas. A gente só não foi pro Canadá. Só não foi pro Canadá. A gente já sentou, já conversou algumas vezes e que história rica. Sim. De ensinamento à tua também. Eu quero saber um pouquinho do teu início, de quando a Casa Real, que antes Nascimento e Associados, quando surgiu esse sonho no teu coração e como iniciou tudo isso, essa história de sucesso? Vamos lá. Que bom que você considera sucesso já, né? Eu tô indo um passo de cada vez. Mas antes de Casa Real, antes de Nascimento e Associados, a gente teve uma história como corretor, né? Já tem 15 anos que eu iniciei nessa carreira, né? Nesse nicho de mercado, que é o mercado imobiliário.
E eu até brinquei agora há pouco, né? Eu iniciei muito novo, então por isso que já tem esse tempo todo. Mas comecei como corretor ainda fazendo faculdade também de publicidade e propaganda. E nunca tive outra profissão, somente corretor de imóveis. E depois fui para gestão, trabalhei um certo tempo também na Remax, que é uma franquia internacional, hoje é a maior do mundo, né? E trabalhei como gestor regional, acompanhando as franquias. E antes disso, eu tinha um projeto que era o Projeto Casa Real, por incrível que pareça, né? Em 2013, eu constituí essa empresa, Casa Real Empreendimentos Imobiliários, que não foi para frente, não funcionou, né? A gente passou uns 2-3 meses só com a empresa aberta. E eu assumi o projeto na época da Remax. E ficou engavetado o projeto da minha imobiliária mesmo, né? Aí com o tempo, depois que eu saí da Remax, eu iniciei um novo projeto, que também ainda não era a retomada do projeto Casa Real, com uma sociedade, já no setor de imobiliária, já era uma imobiliária, mas acabou não dando certo, não funcionou a parceria. Fui para o meu retorno com a minha ideia inicial do meu projeto, só que aí eu pensei assim, não, eu vou mudar. Naquele primeiro momento não deu certo Casa Real, eu vou mudar. E coloquei a Nascimento e Associados, mas utilizando ainda a empresa Casa Real, coloquei só o nome fantasia Nascimento e Associados. Isso tem 5 anos, quando a gente começou essa nova trajetória, na região do Quatraque. Então a gente trabalhava imóveis usados na região do Quatraque. E por coincidência, esse cara que está aqui do lado, depois de algum tempo, a gente andando ali pela região do Altos do Turu, a gente encontrou o Daniel construindo lá. Perdido. Perdido. Literalmente só mato. Só mato. Né? Que ainda era a região, hoje já está bem evoluída. E naquele momento a gente decidiu mudar o foco. Nós fomos para a região ali de uma área de expansão, Jardim Turu, Altos do Turu. Começamos a parceria com a Gerar. Iniciamos um trabalho novo, com foco totalmente diferente do que a gente tinha. O início, como de qualquer empreendedor no Brasil, não foi fácil, foi muito difícil, muito complicado. A gente iniciou no Quatraque, como eu falei, numa salinha pequena ali de 20 metros quadrados. Quando entravam mais de 3 pessoas, uma tinha que sair para ficar no corredor, porque senão não ia caber todo mundo. Revezavam a cadeira e a mesa? Nossa, a mesa a gente pegou lá de casa. A gente tinha uma TV que eu peguei lá de casa também. Kiara tá ali. Nós assinamos contrato lá, assinamos contrato lá, ainda no escritório Quatraque. Aí a gente tinha uma mesinha que eu peguei de casa, a gente tinha uma TV que eu peguei de casa. Alguns corretores na época emprestaram algumas coisas pra gente montar o escritório. A gente alugou algumas mesas lá. Então foi um início muito difícil, né? Mas que com essa questão da mudança do foco, principalmente, eu acho que foi essencial a gente enxergar um nicho de mercado ali que não era muito visualizado pelas outras imobiliárias que focam sempre nas grandes construtoras, né? Então em grandes centros também aqui da nossa capital. E aí eu voltei os olhos para aquela região e vi que lá tinha um potencial muito bom, né? Muitos construtores indo para lá, uma região de expansão com muita construção. E a gente começou a focar. Aí começamos a ter resultado e graças a Deus a gente está aqui hoje, já sendo reconhecido, né, como você falou, como empresário de sucesso. Com certeza. Eu consigo enxergar na minha frente 2 homens visionários, pela história de vocês, pelo que tu acabou de contar. Vocês acham que isso não pode faltar em alguém que quer ser um grande empresário? A visão. Conseguir visualizar em lugares improváveis, como vocês fizeram. Porque o que eu consigo enxergar aqui nessa mesa? Nascimento começou um negócio do zero, contou com pessoas, porque isso faz parte da caminhada do sucesso. A gente conta com pessoas, mas ao mesmo tempo visualizou em um lugar improvável uma potência de um grande negócio. E ao mesmo tempo Daniel chegou e conseguiu investir, mesmo quando a Casa Real era apenas um projeto inicial. Qual a importância de ser visionário para se ter um dia um grande negócio e ser um homem de negócio?
questão da visão, né? Sobre visualizar algo mais à frente. Não é fácil, é um grande desafio, né? Porque as pessoas, de modo geral, elas veem tudo a curto prazo. E principalmente pra gente que estava passando por um momento difícil, olhar a médio e longo prazo é bem complicado, porque você tem que colocar comida na mesa, né? Então, o brasileiro, ele vive olhando o curto prazo, porque ele tem que colocar comida na mesa, né? Mas mesmo assim, para quem empreende, para quem vai empreender, para quem está nessa área de ser empresário, tem que realmente visualizar a médio e longo prazo. Tem que fazer o curto prazo, tem que colocar comida na mesa, mas tem que enxergar oportunidades. E isso faz diferença, né? Você enxergar um nicho de mercado, isso em qualquer área, que não está sendo explorado ou está sendo mal explorado. E você pode ir com sua expertise, ter ideias novas, ser inovador, pegar aquele nicho de mercado e trazer as suas ideias para ele. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um nicho de mercado que era pouco explorado ou mal explorado e a gente focou naquele nicho. Então, o nosso nicho, em termos de imobiliária, é focar em áreas de expansão que tenham construtores pequenos e médios que tenham ambição de crescer. E aí foi quando a gente conheceu a Gerar e realmente fizemos essa parceria. O Daniel foi o primeiro a acreditar no nosso projeto e a gente vem crescendo junto desde lá. Tem o quê? 4 anos, né? Acho que talvez indo para mais. Tá indo para 5 anos. Foi antes de pandemia. Foi o primeiro construtor que a gente iniciou o processo que a gente chama de gestão comercial. É mais ou menos a exclusividade de vendas, mas a gente faz o trabalho comercial da construtora. Desde escolher o projeto, o terreno, até desenvolver a parte de precificação e desenvolver o lançamento também. Então, outras imobiliárias podem vender o produto, mas ao invés do Daniel estar à frente disso, né, da parte comercial, a gente que faz isso, porque aí ele foca no principal, que é a construção, na qualidade da construção. E diga-se de passagem, uma ótima construtora, além de ser uma das parceiras mais antigas, uma das que entregam o melhor produto, o melhor pós-venda, uma das que a gente tem menos trabalho, né, depois que a gente faz a negociação, porque ele foca de fato no que tem que focar, na construção. Isso aí vai gerar ciúme, eu sou parceiro. Daniel, dentro de tudo isso que o Nascimento falou sobre a tua empresa, ele fez esse link. Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo para se manter no mercado e ter parceiro de sucesso, assim como o Daniel, e muitos clientes hoje no mercado? Cara, assim, não existe uma receita de bolo, né? Não existe um conceito. É uma combinação de coisas, certo? Então, assim, o Daniel lá atrás, da primeira casa, certo? Quando começou a primeira casa, que vendia uma casa por 125 mil, e pro Daniel hoje, Gerar, que vende uma casa de 800 e poucos mil, quase R$1 milhão, existe um caminho, né, grande e longo de aprendizado. E vários fatores, né? São vários fatores, né? Um deles é você se permitir a lapidação. Você se permitir ser lapidado, você ter humildade para aprender com quem é melhor que você, certo? O Demson, desde quando a gente se conheceu, né, naquele, como se chama ali no Faroeste, aquela região Alto do Turu, Jardim Turu, que não tem asfalto, etc. Era um matagal tamanho do mundo. E a gente conseguiu ter sucesso por quê? Porque a gente tinha diferenciais, certo? Custo-benefício, qualidade desde a primeira casa. E uma coisa que eu costumo falar está cravado na história. Primeira casa, uma casa de 70 metros quadrados, onde tinham construtores, né, que faziam casas com uma estrutura somente de treliça. Quem conhece construção civil sabe que isso aí é um crime. Fazer uma casa com pilares de treliça é um completo absurdo, mas lá tinha muitos. Né? Tem até hoje. Até hoje. E aí, nessa primeira casa, a gente ficou conhecido, brincando lá, perguntando se a gente ia construir um shopping pela estrutura que nós fizemos do projeto estrutural para a primeira casa. É óbvio que isso é um exagero. Sim. Certo? Mas é uma maneira de falar que de alguma forma condiz com o nosso compromisso, certo? Com a qualidade, porque quando se trata de sonhos, a gente não pode brincar com o sonho das pessoas.
Se é uma casa de 100 e poucos mil, uma casa de 1 milhão, não importa. Você vai vender uma casa para alguém, você vai estar ajudando pessoas a realizar o sonho da casa própria, certo? Então não se trata de dinheiro. O dinheiro, como eu sempre falei, desde quando eu comecei meu primeiro emprego, o dinheiro sempre foi consequência. Sempre fala isso. Eu sempre falo isso porque isso é uma verdade. E isso, aí a gente aqui ao longo dessa conversa, a gente vai tirando vários fatores, né? Para que a gente consiga algum sucesso, porque é uma combinação de coisas. Certo? Todas as pessoas que focam em dinheiro primeiro, eles têm uma vida curta dentro desse mercado. O mercado é uma selva. Você pode ter, as pessoas que colocam o dinheiro à frente das coisas, eles podem ter de alguma forma um pseudo-sucesso. Ali tem vida. Às vezes a curto prazo funciona. Funciona. Mas a médio e longo prazo não vai. Exatamente. E por isso, pegando essa questão, a gente percebe que aquilo que tem que ter sustentação, ela tem que ser realmente feita desde uma fundação. Isso. Uma fundação bem feita, um alicerce, como fala um baldrame. É uma alusão aí entre ter sucesso, né? Você precisa ter uma boa base. Exatamente. Então, na construção, para você construir uma casa de uma maneira correta, tem que começar desde a base ali, do alicerce, né? Exatamente. E trazendo isso para a vida, é o que a gente planta hoje de forma firme, pensando no alicerce, pensando a longo prazo, não a curto prazo, é o que vai nos trazer, de fato, o sucesso em tudo que fazemos. Exato. É plantar hoje de forma sólida, bem plantado, bem feito. Como tu descreveu aqui para mim, eu consigo ver simplesmente o que eu já ouvi dos teus clientes, né? Eu já participei do grupo, sim, já andei com vocês. Já fez aqueles vídeos de entrega. E eu já ouvi, já escutei dentro de carro, de cliente, de corretores, muitos elogios sobre a tua construtora, sobre o teu negócio. E isso só valida. Não que tu espere isso como algo primordial ou divisor de águas, mas isso conta muito, que é o feedback dos clientes, o que eles retornam pra gente. Isso se torna até mesmo uma prova social. Agora, dentro disso, do feedback de cliente, da prova social, o quanto o público recebe de vocês e retorna para vocês esse sucesso. Como eles olham vocês, enxergam vocês hoje no mercado, como o público de vocês enxergam vocês hoje no mercado. Bom, sobre a Casa Real, né? A gente estava falando a história de Nascimento Associados, depois voltamos a ser Casa Real. E hoje nós temos uma consolidação no mercado, principalmente na parte digital, né? Nós temos um fluxo muito alto de vídeos e o pessoal gosta muito da parte tanto da apresentação das casas como os outros quadros que nós temos, né? Nós temos a entrega do imóvel, temos a história sobre a venda daquele imóvel que o corretor conta. Alguns clientes que são mais assim, digamos assim, eles têm uma predisposição a mais para falar. Tu participou desse processo, e é muito eles bom vão quando eles e querem fazem falar. o depoimento, né? Falam um pouquinho sobre a história de como foi a compra da casa. Então a gente passa para o mercado, eu imagino isso, né? Porque a gente não tem como falar isso pelo público, mas a gente passa essa sensação de credibilidade, de conquista, de ajudar o cliente ali a conquistar o sonho dele, né? Tanto que o nosso lema é aqui, ó, seu sonho real, né? Então é tornar algo real, tornar aquela conquista real que todo brasileiro quer, né? Todo brasileiro sonha. A conquista da casa própria ou a conquista de uma nova casa, uma casa mais ampla, uma casa que vai trazer uma qualidade de vida melhor para ele, para a família dele. Então a gente pensa muito nisso, né? Então, e até voltando um pouquinho sobre a questão do sucesso, o conceito de sucesso, né? Como o Daniel falou muito bem, são vários fatores, mas um dos fatores que eu vejo que traz muito resultado na Casa Real, e imagino que na Gerard também, é um paralelo com a partilha, cara. Partilhar. Eu acho que o sucesso para um empreendedor, se ele for individual, eu acho que não é sucesso. Sim. Eu acho que o sucesso, ele só realmente de fato o sucesso quando ele é partilhado, ou seja, quando você tem pessoas ao seu lado que também estão tendo sucesso. Então, se só eu tenho sucesso na Casa Real,
para mim, eu falhei. Como empreendedor, como líder, eu falhei. Então, eu tenho que ter pessoas ao meu lado tendo sucesso também. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder ser reconhecido de fora para dentro, né? As pessoas olharem para a gente e ver, essa é uma empresa de sucesso. E não só um empreendedor de sucesso, aquela pessoa que está ali à frente do negócio. Eu acho que é muito isso, partilha, né? Você partilhar o sucesso. E essa é a minha visão de negócio. Então, para mim, o sucesso é isso. O sucesso é eu ter pessoas ao meu lado também tendo sucesso, também mudando de vida, também podendo comprar a casa dela, podendo comprar o carro dela. E a gente faz muito isso lá no escritório, a gente conversa muito com a equipe, a gente incentiva muito a equipe a evoluir, né, tanto na parte profissional como na parte financeira. E a gente tenta criar um ambiente dentro da equipe para que isso aconteça. Mas tudo parte, no nosso setor, em pensar primeiro no cliente, em pensar no bem-estar do cliente, em pensar como aquela pessoa vai conquistar o sonho dela e como a gente vai colaborar nisso. Aí o restante tudo vem uma cadeia de fatores que vai fazer a gente ter esse sucesso, né? Ou seja, é partilhar com a equipe, partilhar com o cliente, partilhar com o parceiro. Se vocês começassem o negócio que vocês têm hoje do zero, novamente, e tivesse que escolher, pelo menos dentro desses quesitos, de tudo isso que forma o sucesso, vocês pudessem escolher uma ferramenta. Uma ferramenta no sentido... tu falou de pessoas. Pra mim é pessoas. Eu já sabia que tu ia responder isso. Tu também. Pra mim é pessoas. Aí vocês acabaram com a pergunta. Tipo assim, ó, vamos iniciar tudo do zero. Eu ia pegar aquelas mesmas pessoas que começaram comigo lá atrás e vamos começar de novo. De novo. Pessoas. Esse é o segredo. Pessoas. Pra mim A gente não tem como isolar, né? É assim, é impossível responder, mas... Tendo que escolher, sim, investir em pessoas. Não só pessoas, né? As pessoas certas. Porque às vezes você vai colocar ali na equipe pessoas que não têm o seu propósito, que não têm a sua visão de negócio, que na verdade vai mais atrapalhar. Então não é só pessoas, são as pessoas certas. O processo da empresa bem desenvolvido ajuda também muito nisso, né? Eu acompanho vocês bem de perto. E eu percebo isso muito forte. E do início, logo lá do início mesmo, acho que há uns 2 anos atrás, e inclusive foi o Daniel quem me apresentou pra ti e te apresentou pra mim. O network aí top. E a gente conseguiu desenvolver vários trabalhos. Mas eu sou muito observador e aprendo muito com isso, observando. Entro na rede social de vocês, olho cada postagem, cada quadro que você está desenvolvendo lá também. As parcerias que o Daniel faz, os fechamentos que ele faz, e eu consigo ver ali processos sendo desenvolvidos. E eu acredito que terá um crescimento ainda maior futuramente, porque acaba caminhando para isso. Sim. Mas esse processo bem desenvolvido, envolvendo pessoas, colocando pessoas certas no lugar certo, são testes, são estudos. E para chegar em tudo isso, vocês com certeza estudam pessoas. Vocês como gestores, como cabeça da empresa de vocês e principais gestores ali a desenvolver um negócio que envolve pessoas, como vocês conseguem lidar diariamente com essas pessoas que fazem parte do processo e são importantes para o processo? O que vocês podem ensinar agora para as pessoas que estão nos assistindo como características principais que uma pessoa que quer ser um empresário, um empreendedor de sucesso, ela precisa desenvolver em si? Para lidar com pra pessoas, lidar com a gestão? pessoas. Olha, eu posso começar a responder? Arrebenta. Assim, é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. Para um empresário, para um empreendedor que trabalha com pessoas, com gestão de pessoas, é gerir pessoas. Não tenha dúvida disso. Mas o primeiro passo para fazer uma boa gestão é você se interessar pela vida daquela pessoa. Você ter interesse real. Né? Tem até uma frasezinha de efeito que fala que para você ser interessante, seja interessado. Então você precisa realmente
se interessar na vida daquela pessoa, você precisa conhecer. Eu tenho uma equipe hoje com são 21 corretores, e eu tenho mais uns 4 a 6 colaboradores, fora os prestadores de serviço que a gente já mantém com frequência, né? Você foi um deles, então a gente mantém uma conexão muito forte quando a gente tem um prestador de serviço, mesmo sendo externo. Mas eu conheço todos eles, eu conheço a família deles, eu sei quem tem filho, quem não tem filho, eu sei o nome do filho, porque eu gosto realmente de me envolver e de me interessar o que está acontecendo na vida daquela pessoa, qual é o momento dela. E pra gente que trabalha com prestação de serviço, com autônomos, o desafio da gestão de pessoas é muito maior, entendeu? É muito maior, porque eu não tenho empregados, né? Eu não tenho uma pessoa ali que assina a carteira dele e ele tem um horário fixo e eu tenho que determinar tudo que ele vai fazer. Não, pelo contrário. Eu tenho um ambiente ali onde eu vou proporcionar negócios para aquele parceiro. Então, ele é meu parceiro, né? Então, o desafio de gestão de pessoas é primeiro você visualizar isso. Você entender que aquela pessoa ali é um parceiro seu e que aquela pessoa ela vai te trazer benefícios e você tem que levar também benefícios para ela. E eu, como gestor, como líder dessa equipe, eu preciso me interessar por ela, eu preciso entender individualmente quais são as dores, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso intervir, aonde eu posso auxiliar a aumentar o desempenho dela, aonde ela vai poder melhorar o desempenho dela, e eu tenho que ser ali peça ativa nesse processo. Entender sobre pessoas é indispensável para um gestor. Perfil comportamental, eu preciso entender sobre isso. Qual o perfil comportamental? Essa pessoa ela tem que perfil comportamental? Como eu tenho que lidar com ela? Então, tudo isso o gestor ele tem que estudar, ele tem que ir atrás de informação para poder desenvolver bem a equipe dele, para a equipe poder ter um salto no desempenho, para a equipe ser uma equipe de alta performance. Isso parte muito do líder, da gestão. A gestão é fundamental nesse processo, não é só esperar do corretor, eu falo corretor porque é do nosso setor, né? Mas do vendedor, do colaborador da sua empresa, você não pode esperar só dele, né? Você tem que entregar muito também. Daniel, como tu considera isso? Eu acho assim, cada pessoa tem um perfil e você aprender a gerenciar pessoas é um dos segredos para o sucesso. Certo? Então, assim, você, quanto mais rápido, dentro de uma equipe que você fez, você conseguir, não, essa pessoa aqui vale a pena eu investir, essa pessoa aqui eu preciso tirar. Certo? Então, ao longo de mais de 10 anos que a gente trabalha, eu insisto muito em pessoas, eu acredito muito nas pessoas. Certo? Eu dou chance atrás de chance e eu já paguei um preço muito alto por isso. Certo? Até eu aprender, e eu ainda estou em processo de aprendizado, obviamente, certo? Mas já tiveram muitas pessoas que não mereciam tanto crédito. Outras pessoas mereceram lá no passado, tanto é que continuam somando com a gente. Por exemplo, eu sou muito leal às pessoas. Eu espero o quê? Lealdade. Eu espero reciprocidade. A maioria das pessoas que estão comigo hoje estão comigo desde o início. Os meus líderes, os meus cabeças estão comigo durante todo esse processo. Agora, é óbvio que ao longo de um processo, qualquer relacionamento, ele vai passar por alguns momentos de turbulência. Faz parte. Agora, assim, o meu perfil de líder, de pessoa, de gestor, eu não sou um homem de descartar pessoas assim muito fácil. Certo? Aí que eu volto para aquela questão... Às vezes tem até dificuldade. Eu tenho, exatamente. Assim, hoje eu tô um pouco mais duro. Sim. Quando eu digo duro, não é ser grosseiro. Eu tô um pouco mais fechado. Hoje eu sei dizer não. Não é não, acabou. Para eu dizer um não, aquela pessoa fez por merecer receber um não. E não foi só uma chance de primeira assim, não. Deve ter pisado na bola 1, 2, 3 vezes. Na hora que eu decido não é não e acabou. Certo? Então, várias pessoas estão comigo desde a primeira casa. E aí, essa questão, como o Demerson falou, no que diz respeito a você conhecer as emoções, saber como é que é a vida daquela pessoa, do seu liderado, etc. Isso, claro, é de fundamental importância. E
a gente precisa saber até onde a gente consegue ir e pode ir. Bom, a partir daqui eu não posso ir. A partir daqui eu vou misturar o profissional, né, com o pessoal. E é bem aqui que é o X da questão, onde nem sempre a gente consegue. Se a gente tem um coração bom, o risco de passar desse limite é alto, é grande. Sim. Certo? E quando a gente passa, quando a gente se deixa ir pela emoção, a gente pode pagar um preço. Certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Certo? Então assim, eu já dei chance atrás de chance para muita gente. A maioria valeu a pena. E eu não me arrependo. Porque todas as pessoas que de alguma forma saíram da nossa empresa, trabalhando com a gente direto ou indiretamente, 100% dessas pessoas saíram porque eles mesmos. Não foi eu que cheguei e botei para fora. Sim. Eles mesmos fizeram a sua própria... Eu já perdi, entre aspas, né, profissionais excepcionais, porque eles não sabiam lidar com outras pessoas. Sim. Pessoas muito boas profissionalmente e que achavam que somente o talento era suficiente. E que não dá para substituir. Então, por exemplo, algumas pessoas no operacional, excepcionais, pessoas, umas máquinas de trabalhar, de quantidade e qualidade extrema. A qualidade, na gerar, é algo inegociável. A gente sabe disso, é inegociável. Eu não negocio qualidade. Então a gente procura fazer o quê? Obras cada vez mais rápidas e mantendo o nosso padrão de qualidade, que é o que fez a gente chegar onde nós chegamos, né? Com essa visão de mercado com a gente. Então imagina só, eu tenho um grande profissional, só que ele não se permitiu o quê? Uma lapidação. Ele não permitiu ser lapidado. Ele queria passar por cima de um líder que eu levantei porque ele produzia, né, pelo próprio esforço mais do que aquela pessoa, só que para mim nem para a empresa somente aquilo naquele momento era o suficiente, sabe? Ele queria crescer. Eu nunca limitei ninguém ao crescimento, só que eu jamais vou permitir alguém crescer dentro da minha empresa e eu passar por cima de pessoas que eu mesmo levantei só porque aquela pessoa quer porque quer. Não é assim, entendeu? Não é assim. Eu perdi essas pessoas com o coração assim despedaçado. Porque foi mais de um, dois, Sim. 3, alguns. Mas eu jamais vou desonrar aquelas pessoas que me honram todo esse tempo. Eu jamais... Isso é cultura da empresa, né? Quando você tem uma cultura forte, você não vai mudar a cultura por conta de um indivíduo ali. Né? Eu não abro mão, não faz o menor sentido. Se eu tenho uma pessoa que é leal a mim, que é excelente em uma outra função, onde eu levantei, no momento que essa pessoa quer passar por cima daquela pessoa que eu levantei, então ela está querendo passar por cima de mim. Sim. Ou eu dou um basta e faço dele um exemplo para os outros, ou vira bagunça. Sim, verdade. Certo? Então, esse processo de reformulação a gente vem fazendo há mais de ano. E a gente voltou a ter um crescimento também por conta dessas coisas. Operacional. E outra coisa, como eu comentei aqui. Para o Daniel e para Gerar, as pessoas não são descartáveis. Eu acho que tem umas 3 semanas que eu fui no escritório de Demson. E é óbvio que nem sempre a gente vai estar, né, bombando eternamente. Ninguém, nem as maiores empresas bombam 100% todos os dias, o tempo todo, né? Uma questão mercadológica, o que a gente está tratando. E eu fui lá no escritório de Demson para reiterar, certo, a nossa parceria e dizer, meu amigo, independente de qualquer momento mercadológico, eu vim aqui lhe dizer que eu tô do seu lado. A gente vai até o fim. Ou não foi? Isso mesmo. Dessa forma. Isso para mim é indispensável, certo? E quando a gente acha alguém que tem a mesma visão de negócios, visão de lealdade, uma questão pessoal, alguém que veste a camisa, certo, da sua empresa, por que quer dizer, na primeira dificuldade eu vou descartar? E corretores, outras imobiliárias, tchau, Casa Real, jamais vou fazer isso, a não ser que ele não queira mais trabalhar com a Gerar, né, que eu não posso forçar. É o caso. Sabe? Então é dessa forma, a gente aposta em amigos, a gente aposta em amigos e parceiros, a gente aposta na nossa mulher, né, na nossa família. Na nossa própria família, às vezes tem dificuldades e tal, a gente não pode simplesmente descartar porque aquela pessoa, não é assim. Se tu for ver a empresa como uma família, tu vai ver que na família tu não descarta um filho teu da noite pro dia dizer assim pra ele, só porque ele tá desobedecendo, hoje tu vai sair de casa, tu vai
tentar com ele uma vez, segunda, terceira, sentar, conversar várias vezes. E é claro que a empresa, ela tem um envolvimento pessoal e também profissional. Eu vejo assim, é um pouco, assim, é diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Porque a família não tem jeito, é parente, né? Parente, é não sangue pode... e tal. Agora, na empresa, em alguns momentos vai ter que ser mais duro, vai ter que desvincular, né? Se realmente, como a gente falou aqui, não seguir os propósitos da empresa, não tiver a cultura da empresa, aquela pessoa não tiver a visão que a empresa tem, não fizer parte disso, né? Ou seja, ela não veste a camisa, aí não tem jeito, aí tem que desvincular mesmo. Até porque vocês sabem o preço que vocês pagaram para chegar onde vocês estão. Exatamente, aí a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente... voltando lá àquela história do longo prazo, né? A gente pensa lá na frente, então a gente precisa crescer, a gente precisa expandir, a empresa ela não pode ficar limitada e a gente não pode ter pessoas dentro desse processo atrapalhando. Assim. Ao mesmo tempo que precisa de pessoas para desenvolver, também precisa colocar pessoas para fora em determinado momento, porque não tem como negociar a cultura da empresa não tem como. Por conta de A, B ou C, e essas pessoas, na verdade, têm que se adequar, estar dentro da cultura e daquilo que está sendo desenvolvido há muito tempo. A empresa ela não vai se adequar a um indivíduo. Porque se fizer isso, você vai ter que ficar fazendo essa mudança toda semana, né? Entrou gente nova, tu quer que seja assim? Então vamos mudar, vamos alterar, né? Aí não dá, não tem condição. Então a empresa ela tem que ter uma cultura muito bem definida. Esse é o primeiro ponto. Se a cultura está definida, eu não posso ter pessoas entrando na empresa e trabalhando fora dessa cultura. Aí essa pessoa ela vai começar a atrapalhar, ela vai começar a tumultuar o ambiente, porque ela vai discordar da cultura, da empresa e tudo mais. Ela pode ter a visão dela e às vezes ela pode estar até certa, mas ela está atrapalhando a empresa que tem a visão da empresa. Existe um corpo em desenvolvimento. Isso. O que Paulo fala lá na Bíblia, Daniel conhece, tu também deve conhecer, ele fala simbolicamente, dá um exemplo de um corpo, onde você imagina um corpo, uma mão querendo ir para um lado, o braço querendo ir para o outro, a perna querendo ir para frente, a outra para trás. Não tem como. O corpo ele precisa caminhar em uma só direção, Perfeito. Ele precisa ser direcionado. A empresa é isso. E um corpo, quando uma parte dele está doente, todo o corpo sente. Aí você precisa fazer o quê? Colocar remédio, ir no hospital para sarar todo o corpo, e o corpo tá saudável para continuar crescendo e desenvolvendo. Perfeito. Daniel, Daniel, fale. Eu queria que vocês agora falassem para pessoas que talvez estão com problemas no seu negócio, no seu empreendimento, ou para pessoas que estão começando agora. Ainda não enfrentaram os problemas que vocês já enfrentaram, ainda não se bateram com certas dificuldades que vocês já bateram, portas que se fecharam, a experiência que vocês têm. E eu queria que vocês passassem um conselho, dessem um conselho para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que tá começando um negócio, não sabe por onde começar, o cara tá perdidão, não sabe nem o que fazer. Dentro de tudo que tu sabe, resume um pouco aí e dá um conselho para esse cara que tá perdido. Bom, eu não sei muita coisa não, viu? Eu Só acho 15 anos de história. Não, mas eu não considero que eu saiba muita coisa não, e eu acho que é isso que faz a gente evoluir, né? Sim. É a gente chegar num local sempre com um copo vazio para sempre sair de lá com um pouquinho mais cheio, né? Mas assim, se eu posso falar para algum empreendedor, alguém que esteja começando, né? É que tudo isso, todos esses problemas, fracassos, aí a parte ruim, eles vão chegar, eles vão vir. Ele vai ter, o empreendedor, ele tem que errar muito para começar a acertar. Precisa ser flexível e entender que os erros vão acontecer. Precisa testar muito. Então você vai por um caminho aqui e não tá dando certo, você vai mudar o caminho, mas vai continuar a mesma rota. Porque você vai ter que ter foco, muito foco. Você vai ter que ter a famosa resiliência. Então, mesmo quando as coisas não estiverem dando certo, mesmo quando tiver o fracasso, você tem que continuar naquele caminho.
Você não pode mudar a rota, né? Você não tem a opção de voltar atrás. É isso que vai fazer você ter sucesso. Se você ficar mudando o tempo todo de rota, eu coloquei o empreendimento aqui, não funcionou, passou 6 meses, não deu certo, vou para outro. E eu vou ficar mudando de nicho de mercado, porque eu vejo muito isso, né? Eu conheço pessoas que são assim, fica testando um monte de coisa, mas não aplica de fato o foco 100% e pensa a médio e longo prazo em nada. Então acaba nada dando certo. Então você tem que realmente entender qual é o teu propósito, o que você quer da sua vida, o que você quer como empreendedor, entender aquilo dali e não desistir no primeiro fracasso, porque os fracassos eles são inevitáveis. Você vai cometer um monte de erro nessa caminhada, mas você precisa continuar caminhando, você não pode parar. É uma escada gigantesca que você vai ter que subir degrau por degrau. O grande problema é porque muitas vezes essa pessoa ela não quer subir essa escada, ela quer procurar algum jeito de subir de elevador. E para essa escada aqui do sucesso, de ter retorno, de ter resultado, não existe elevador não, é escada mesmo. E é passo, degrau por degrau. Muito bom. Daniel Fadi. Eu queria a permissão para sair um pouco do clichê, certo? Fica à vontade. Dessas de respostas prontas ou cortes de YouTube ou respostas de Google, né? E eu vou falar o que eu fiz e faço. O que eu fiz desde o começo, fiz durante e faço até nos dias de hoje. Para mim, o segredo meu foi ter colocado e continuar colocando tudo isso diante de Deus, certo? Porque toda a sabedoria vem dele, certo? Então, todo homem que não coloca Deus, certo? Como onde a sabedoria dele, o sucesso, as conquistas, são pessoas vazias. São pessoas que, de alguma forma, elas têm uma máscara, só que internamente existe um vazio, certo? Então, quando eu decidi por construção civil, eu não queria ser um aventureiro. Onde, na época, quando eu voltei do Canadá, eu sabia que eu tinha veia empreendedora. Eu sabia que eu não queria ser um CLT, trabalhar de 8 às 12, 12 às 6, né? Depois de pandemia isso não existe mais. Tu vai aqui no Mateus, qualquer dia, hora tá completamente lotado, ninguém mais trabalha, todo mundo no home office, né? É a verdade. Não tem mais horário do rush. Todo horário é horário que todo mundo na rua, né? Depois de que nessa questão de pandemia mudou até esse formato, esse conceito, né? De trabalho e horário de trabalho. Então, foi o que eu fiz. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha muito potencial, certo? Onde eu não fazia a mínima ideia por onde começar, certo? Então, foi resposta de muita oração esse segmento, construção civil. E toda essa minha trajetória, ela é pautada onde eu me diminuo, certo? E coloco Deus acima de tudo. Porque Ele é o Senhor do ouro, da prata, Ele é o dono do ouro, da prata e tudo vem dele. O sucesso dos homens, a sabedoria, a eloquência, muita gente é excepcional falar, todas as virtudes, certo? E uma das coisas que eu peço para Ele é que as coisas boas que Ele me dá, isso não me faça ser vaidoso. Sim. Orgulhoso ou soberbo, porque de alguma forma, em alguns momentos, naturalmente por eu ser imperfeito, eu já fui, e eu paguei sempre um preço alto por isso. E interessante o Daniel falar sobre a questão da vaidade. A vaidade, o ego é uma das coisas que mais atrapalham o empreendedor. Demais. Porque na maioria das vezes essas pessoas que têm essa vaidade em excesso, esse ego em excesso, ele acaba não se dispondo a aprender, a buscar conhecimento, a evoluir na área dele, porque ele acha que já sabe de tudo. Não é verdade? Desse jeito. O que é um perigo. É um perigo. Então, assim, essa pessoa, no momento que ela declina para isso, para soberba, para orgulho e para vaidade, ela tem uma tendência gigantesca para o fracasso, para as perdas, para a humilhação e para a vergonha. E o fracasso, em alguns momentos, é importante porque te ensina. Aliás, não são todos que aprendem com fracasso. Mas existem pessoas que fracassam, aprendem e não fazem de novo. Mas não pegam o mesmo caminho. Pronto, vale ressaltar o seguinte. É como a pessoa se coloca, como ela se comporta diante das dificuldades. Certo? Então, assim, toda vez que a gente vai ter o tempo todo. A gente pode ter aqui, ó, um formato, um planejamento.
certo? A gente pode fazer o impossível para seguir aquilo, mas todo santo dia vai minar problemas e dificuldades. Novos desafios. Sim. Todo dia é um desafio Todo novo. dia é um desafio novo, certo? É por isso que a gente tá o tempo todo, cara, além do que eu já tinha planejado, apareceu isso, aquilo outro, não é fácil. E todo dia surge um problema novo, né? Todo dia. É por isso que a gente tem que aprender a controlar essa tão temida ansiedade. Sim. Cara, ansiedade, o nome ansiedade parece ser tão inofensivo. Cara, isso é terrível. Eu já tive crise de ansiedade, hoje eu tô curado, graças a Deus. Só que eu vejo pessoas sofrendo por ansiedade, e a ansiedade de certas pessoas causam tanta destruição em tanta coisa. É uma loucura, porque elas sofrem por problemas que não aconteceram e talvez nunca venham a acontecer. Também acontecer. Então gera toda uma turbulência, um transtorno em todas as áreas da vida. E isso é mais um problema do gestor. Porque você vai ter muitas pessoas na sua equipe Sim. sofrendo com ansiedade. Aí que a gente traz, a gente vai ter liderados, vai ter amigos, vai ter parentes, certo? A gente vai ter clientes, parceiros. Então, tudo isso você tem que ser cada vez mais lapidado e preparado para você administrar cada vez mais coisas e pessoas. Então, resumindo o que vocês estão falando vocês são resolvedores de problemas. Soluções, Vocês trazem soluções e por isso que vocês estão onde estão, porque vocês viram um grande problema diante de vocês resolveram esse problema quando chegaram nesses bairros como Alto do Turu, Araçagi, quando era só mato, vocês olharam para lá, pegaram pessoas, essas pessoas se juntaram a vocês resolveram problemas de pessoas que procuravam Fatias, né, Thiago? Fatias. Exato. Somente. Mas o fato de aparecer, quanto mais você cresce, mais problemas aparecem. O problema só vai mudando de tamanho. Só vai mudando de tamanho e vocês estão aprendendo a lidar com isso. Administrar os problemas. Tu falou algo muito importante, achei muito interessante. E eu tô aqui para aprender, tô aqui aprendendo com vocês, uma aula, um seminário. Daniel falou que saber lidar diante do problema, da dificuldade é o que vai fazer a diferença e é o que vai forjar grandes homens de sucesso. Sim. Eu tô colocando isso. O que vai forjar grandes homens de sucesso é saber lidar com os problemas da maneira certa. É por isso que muitas pessoas ficam no meio do caminho. Existem pessoas que deveriam talvez estar ao lado de vocês, estar com vocês ou no mesmo patamar ou mais longe, mas de repente apareceu o mesmo problema que talvez apareceu para vocês. Essa pessoa recuou, não soube resolver o problema. Desistiu. E quando eu falo resolver, não é externo. Em muitos momentos não é externo, às vezes é interno. Que entra a questão de tantas doenças psicossomáticas que existem hoje, que estão dominando as pessoas, nossos funcionários, líderes e tudo mais, as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas se deixam ser dominadas por tantos problemas que aparecem outros problemas e outros problemas. As pessoas agora estão aprofundadas, muitas, em uma depressão e tantas outras coisas. Eu não sou dessa área da saúde, mas é o que a gente consegue enxergar. Então, vocês dois, resolvedores de problemas, vou dizer assim, e estão onde estão. E hoje podem ensinar muita coisa, principalmente para mim, que só convidei vocês por conta disso. Senão não estariam sentados aí, se não tivessem o que me ensinar. Vocês me ensinam bastante, já me ensinaram no passado, me ensinam hoje. E se eu estou progredindo na vida é porque um dia também passei ali do ladinho de vocês, a gente fez alguma coisa juntos, tomei algo pra mim. Até hoje eu ainda tenho contato com o Daniel, com o Nascimento também. Eu bato mais papo com o Daniel, porque a gente fez recentemente um trabalho juntos. Que inclusive tu vai sentar de novo nessa mesa junto com o teu treinador e outras pessoas. Daniel agora é metido atleta, um aspirante, um entusiasta do esporte. Estive lá e vi tu derrubando mais um gigante. Parabéns. A gente vai falar mais sobre esse assunto em um outro podcast, em uma outra mesa. E Nascimento, em muitos momentos eu pude ver ele ali como um grande líder. Em casa, eu falo muito isso com minha esposa. Se a gente for apontar hoje grandes líderes no mercado, eu consigo apontar alguns. E dentre esses está você como um grande gestor e líder. Uma pessoa que olha ali, pessoas conseguem encaixar certinho. Se não fosse dessa forma, a tua empresa não teria o tamanho que tem hoje e não estaria em expansão como está. E quero agradecer cada um de vocês
por ter tirado um tempo de vocês. Eu quero só acrescentar. Já tá terminando. Só uma coisinha. Por que esse cara... Eu tô ouvindo a barriga dele roncar daqui. Não. Pior que tá mesmo, mas vamos lá. Horário. Eu quero acrescentar algo que é muito importante, né? Porque a gente... Todo mundo tem um propósito, ou pelo menos tem que ter esse propósito, tem que buscar esse propósito. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que entender para quem a gente tá fazendo isso. E por quem, né? Sim. E quando a gente tem ali a família, que aí você tem que correr atrás não só do teu sonho, mas do sonho delas, isso faz uma diferença enorme. Então você também tem que colocar nessa soma aí do empreendedor por quem você está fazendo algo, né? Por aquelas pessoas que estão ali com você desde o início, né? Minha esposa, meus filhos, a Kiara tá ali, né? Só esperando o Pix, viu? Eu já ia direcionar um agradecimento para ela também. Mas, assim, essas pessoas, elas são fundamentais para a vida do empreendedor, porque ele não faz só por ele, ele faz também por alguém. Então, o empreendedor que está iniciando também, para finalizar esse, digamos assim, conselho, tenha em mente para quem você está fazendo. Por quem você vai fazer, porque isso faz uma diferença gigantesca. A sua motivação. É uma motivação gigantesca. Ela me motiva, meus filhos me motivam, e isso faz eu evoluir mais como empresário, como empreendedor, como gestor, como líder. Me ajuda a ser um líder melhor, a ter mais paciência com os liderados, porque se tem que ter bastante, né? E é tudo uma soma, uma partilha, como eu falei também. E é interessante dizer que nem todo dia nós estamos inspirados, cheios de energia para fazer o que tem que fazer e ser resolvido. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. E é por isso que é importante essas pessoas ao nosso lado. Sim. E essa soma de coisas. É o que faz a diferença. Aprendi muito com vocês. Mas já acabou. A gente tem que acabar. Eu acho que aqui é só o teste. A gente vai começar agora, né? Vai começar. Agora que vai valer. Agora que vai valer, né? A gente só tava treinando. Agora, falando sério, Kiara, muito obrigado por estar aqui também, junto com o Demis. Eu sei que é uma soma de coisas, e principalmente a família. Tu tá aqui com a gente, nesse tempinho também, pra estar sentadinho aí assistindo. E a postura de vocês, e agora eu falo vocês três mesmo, pode inspirar e impulsionar outras famílias, outras pessoas, outros jovens, outras pessoas que estão iniciando também. Viu? Perfeito. E, assim, parabéns também pela iniciativa, né? A gente sabe que vai ser sucesso. Os conselhos que a gente deu aqui já servem para ti, que com certeza. É um novo empreendimento, né? Então você está iniciando um novo empreendimento. E quando a gente fala de comunicação, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos maiores nichos do mercado, onde você pode crescer muito e evoluir muito, né? Na parte financeira também, né? Na parte profissional. Então a gente está junto, qualquer coisa que precisar é só chamar de novo, combina com a minha empresária, que a gente vai estar aí disponível para ver. O povo vai levar isso a sério. Minha empresária toda hora. E é mesmo, ela é mesmo. Ela que cuida das finanças. E ela que... Ela foi com a grana. Então, pra gente encerrar, eu queria que vocês olhassem aí pra câmera de vocês e falassem lá por que as pessoas que estão nos assistindo e outras pessoas que nos assistirão precisam e devem assistir o meu podcast. Opa, olha aí, vai lá, Daniel. Vai se mexer pra mim. Se mexer é bom. Eu já conheço o Thiago Launé há muitos anos, né? Sempre apostei nele. Sim ou não, Thiago? Sim. Então, assim, já tem muitos anos que eu sempre visualizei. Aí vem aquela questão da visão de um empreendedor, aquela visão de águia, né? Então, desde a época de outras coisas completamente diferentes disso aqui, eu sempre apostei no Thiago, certo? Eu vejo ele um cara incrível. Não só nessa questão da parte de comunicação, mas inclusive a gente apostou novamente em um outro projeto que vai ser tema para um outro podcast. E Thiagão, te desejo todo o sucesso do mundo. Você é uma potência. Há quantos anos eu aposto em você, acredito em você. E hoje eu não tenho dúvidas que vai ser um divisor de águas, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus já está abençoando você. Você vai ser um homem cada vez mais próspero. Amém. Show. Nascimento. Vamos lá, pessoal. Assistam o podcast do Launé. Já conheço também, já tem um certo tempo, eu acho que já tem uns 3 anos e meio mais ou menos, que a gente teve o primeiro contato. Mais ou menos isso aí. E
Já falei pra ele várias vezes, é um cara da comunicação, ele é da comunicação, ele tem talento, ele chama público, e aqui no podcast não vai ser diferente. Então, se você quiser acompanhar um podcast de qualidade, com muita informação, que vai somar pra sua vida, esse aqui é o podcast, Launê Cast. Olha. Aí, garoto propaganda. Aí vai um corte, cara. O Pix vai ficar mais caro, viu? Pessoal, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos por estarem conosco até esse exato momento. Eu espero que você esteja com um caderninho na mão, uma caneta também e anotado bastantes insights massa que esses caras trouxeram aqui pra gente. Até a próxima e não se esqueça, compartilhe esse podcast com alguém e também se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Show!